Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Nissalto. O seu Nissan com IPI reduzido. E Compremac. Soluções em pré-moldados. 3271-4904. A advocacia e a área jurídica do Estado estão às vésperas de um importante evento, a eleição direta para o 5º Constitucional, ou seja, a eleição que indicará, dentre 20 advogados, os mais votados para compor a lista sextupla a ser entregue ao Tribunal de Justiça, pela OAB, secção do Rio Grande do Norte. A eleição ocorrerá amanhã, 22 de outubro. Por sua vez, o TJ encaminhará a lista, já reduzida para 3 nomes, para a decisão pessoal da governadora Rosalba Ciarline, quem indicará o próximo desembargador, representante da OAB na maior Corte de Justiça do Estado. São os seguintes os postulantes à vaga de desembargador: Magda Letícia de Azevedo Lopes Câmara, Luiz Marcelo Cavalcante de Souza, Valdeni Xavier de Oliveira, Gladstone Eronildes, Francisco Valadares Filho, Artêmio Jorge de Araújo Azevedo, Jesulei Dias da Cunha Júnior, Carlos Cérvulo de Moura Leite, Priscila da Fonseca Barreto, Idálio Campos, Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros, José Luiz Carlos de Lima, José Augusto de Oliveira Murim, Nivaldo Brum, Marisa Almeida, Daniel Pessoa, Glauber Antônio Nunes Rego, Olavo Milton, Marcos Antônio da Silveira Martins, Verlano Marinho Medeiros. E é exatamente para tratarmos desse assunto, conversamos aqui neste domingo, ponto de vista deste domingo, com o presidente da OAB, advogado Paulo Eduardo, e com o juiz auxiliar da presidência do nosso TJ, o doutor Guilherme Pinto. Quero agradecer inicialmente a vocês dois por terem aceitado o convite de tratarmos neste programa de hoje sobre a questão da eleição do 5º Constitucional. Muito obrigado a vocês, com certeza o nosso telespectador vai gostar bastante dessa entrevista. Presidente Paulo Eduardo, afinal, o que é o 5º Constitucional? Em toda a corte de segunda e de terceira instância, a gente está falando para o público em geral, existe a representação da magistratura, são juízes togados que nós chamamos, e existe também o 5º Constitucional, que são vagas destinadas à advocacia e ao Ministério Público. Dependendo da composição do tribunal, isso pode variar de 1, de 2, 3, 4 representantes do 5º Constitucional. No nosso estado, nós temos hoje 3 desembargadores ordinários do 5º Constitucional. E esta vaga agora é a vaga que se destina ao preenchimento da advocacia, ou seja, da OAB, dos advogados do Rio Grande do Norte. Então, esses advogados submetem a um processo de escolha e será encaminhado ao tribunal, para o tribunal reduzir essa lista sexta em lista tríplice. Doutor Guilherme Pinto, qual é o espaçamento de tempo em que ocorre o 5º Constitucional? Na verdade, Nelson, o 5º não tem um tempo específico, ele tem um número específico de membros em cada tribunal. 20% do Tribunal de Justiça, no caso, 1/5, é composto desses membros provenientes do Ministério Público e da Advocacia. Então, perdurará esta composição até que venham esses indicados pela OAB, no caso atual, e pelo Ministério Público, como ocorreu em outras ocasiões, venham a se aposentar e novamente é preenchido esta vaga que originalmente destina-se ao 5º Constitucional. Ô Paulo Eduardo, quando é que foi instituído essa forma de 5º e como é que ele funciona na prática? O 5º já é uma situação que não é nova. Já os tribunais, quando da composição, através de uma lei, no caso da Constituição Federal, que estabelece essa composição dentro dos tribunais. Essa forma de escolha, ela é feita pelas classes, né? No caso, o Ministério Público escolhe entre os seus membros e a Advocacia escolhe entre seus membros. Nós resolvemos modificar o sistema de escolha. Pelo nosso estatuto, essa escolha, em princípio, seria pelo Conselho, o Conselho Seccional. Nós resolvemos inovar, atendendo um pedido da classe. A classe pediu para que a ordem fizesse essa escolha pelos advogados. Então, através de uma eleição direta,
os candidatos se habilitaram no processo de participação e agora são 20 nomes que serão submetidos aos advogados na segunda-feira para que eles escolham 6 nomes que será encaminhado ao Tribunal de Justiça. Guilherme, e quem é que define a data da eleição? Está na lei? Como é que funciona essa definição da data de haver eleição? Na verdade, todo momento que surge uma vaga, uma dessas 3 vagas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o próprio tribunal desencadeia esse processo, o que ocorreu há cerca de 2 meses, quando da aposentadoria do desembargador Caio Alencar. Então, desencadeia o processo, encaminha para um dos órgãos, ou o Ministério Público ou a OAB, no caso, encaminhou para a OAB, solicitando que ele remeta a lista sexta. Então, cerca de 2 meses se inicia. A OAB não tem um prazo determinado constitucionalmente para elaborar essa lista. Então, vai proceder a uma eleição, vai remeter para o tribunal e, regimentalmente, pelo regimento interno do tribunal, tão logo chega essa lista, o tribunal aprazará, sem uma data definida, mas aprazará qual é o dia em que vai ocorrer esta eleição para escolher 3 e remeter à governadora do estado. Entendi. E, Paulo, você falou, e nós vimos no início aqui, são 20 vagas, 20 vagas para candidato, para serem candidatos, são 20, portanto, candidatos. Quem pode ser candidato, e esse número de 20 é definido através da própria OAB, pela própria OAB? Não, não existe uma limitação de candidatos. O candidato poderiam ter ocorrido 100 inscrições. O que a lei estabelece é uns requisitos básicos para que você possa se inscrever e se habilitar à disputa. 10 anos de atividade profissional, comprovadamente, né? Tendo exercido a atividade de advogado no tribunal, onde ocorrerá o preenchimento da vaga. Você tem que fazer a comprovação de que durante cada ano você teve pelo menos 5 causas, 5 atuações em causa, em determinadas causas, né? Não sendo repetidas as atuações. E 10 anos de atividade profissional. Então, esse é o requisito básico. E as certidões, né, que se exige. Então, qualquer pessoa que preencha esse requisito, qualquer advogado inscrito na OAB, regulamento inscrito na OAB, poderia participar do processo. Então, 20 foram os que se inscreveram foram 21 na realidade foram inscritos. Um foi indeferido e os 20 foram deferidos. Poderia ter sido mais, 30, 40, 50, não tem limitação de vagas. O que existe é a limitação da lista sexta, né? Se reduz essa lista a 6 nomes e aí a OAB encaminha ao tribunal, que reduz dessa lista sexta em lista tríplice e encaminha o executivo para o executivo fazer a nomeação. Entendi. O advogado Milley God Serrano me fez uma colocação para fazer aqui para vocês. Se há restrições, tipo lei da ficha limpa, para os advogados que são candidatos. No caso, esses 20 que foram aprovados pela OAB, se há alguma outra determinação, tipo essa que acontece para os candidatos a mandatos eletivos. Quando se exige as certidões, né, indiretamente ou diretamente, você está exigindo que o candidato não tenha ações transitadas em julgado. Né? E nós fizemos uma adaptação em relação à questão da lei da ficha limpa, à questão do 5º constitucional. Inserimos no edital de convocação esse requisito, né? Não ter condenação em 2º grau ou uma adaptação para que ele não tivesse um impedimento para participar do processo. Então, há uma aplicação, sim, da lei de ficha limpa ao processo de escolha do 5º constitucional. Perfeito. Mas só lembrando, Nelson, que aí é realmente uma exigência, já foi uma exigência da OAB. Constitucionalmente, a exigência é dos 10 anos, né, de exercício de efetiva atividade. Mas não existe uma restrição constitucional em relação a esses aspectos. Aí já foi a própria OAB que fez, na sua regulamentação, delimitando aqueles candidatos que poderiam se candidatar. Quais são e quantos são os advogados que estão aptos a votar nesta eleição? Nós hoje temos de inscrições na OAB aproximadamente 11 mil, mas de ativos nós devemos ter em torno de 7 a 7.500, que poderão votar no dia no dia da eleição, na segunda-feira. A eleição ocorre das 9 da manhã às 17, e aí qualquer advogado inscrito na OAB, que esteja regularmente inscrito e quite com a tesouraria, ele está apto a votar. Então, nós esperamos que em torno de 6, 7 mil advogados compareçam para votar. O Guilherme, eu sei que eles vão votar na secção da OAB aqui e também no interior. No Tribunal de Justiça haverá também urna para os advogados votarem ou não? Não, o processo dentro do Tribunal de Justiça é exclusivamente do tribunal.
esse processo é aberto dentro da OAB para escolher essa lista sextupla. Para transformar essa lista sextupla em lista tríplice, o tribunal, somente o órgão tribunal é que vota, ou seja, os desembargadores que compõem o tribunal é que votam. Como o tribunal é centralizado em Natal, é um processo bem diferente da OAB, é um processo relativamente rápido e simples do que o processo aberto da OAB. Ou seja, somente os desembargadores votam e transformam essa lista de 6 em 3. Mal comparando, seria o segundo turno para a votação do desembargador. Não sai daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco.